Acho que deu certo. Bom, então, boa noite a todos e todas. Uma enorme satisfação dar início ao quarto encontro, né, do nosso curso, Introdução ao Marxismo Brasileiro. Hoje nós temos uma aula muito especial a ser ministrada pela professora Cristiane Sabino sobre a questão racial na obra do Clóvis Moura, a professora que é formada em Serviço Social, professora do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Um enorme prazer tê-la aqui conosco. Eu acompanho os trabalhos da professora já há algum tempo. Eu queria indicar aqui fortemente o livro dela, que resulta do seu doutorado. Está aí, eu estou deixando aí no chat o link, né? O Racismo e Luta de Classe na América Latina, as veias abertas do capitalismo dependente. Eu li o livro da professora há uns 2 anos atrás e foi assim uma leitura realmente de muita aprendizagem. Também tenho acompanhado várias participações dela em aulas, palestras que esse esse recurso, né, do YouTube nos permite, né, de ter acesso a pessoas que a gente teria mais dificuldade de poder aprender, escutar e trocar. Então, Clóvis Moura é um autor incontornável para o pensamento social brasileiro, é leitura obrigatória da minha disciplina, que tantas vezes eu comentei aqui, o marxismo brasileiro, que eu ministro na Unifesp, tanto na graduação como na pós-graduação. E a professora Cristiane Sabino é uma autora, é uma pesquisadora que vem trabalhando com esse autor há um tempo, sobre essa dimensão tão importante da formação, tão crucial, tão central para a nossa formação, que é a questão racial. Então, eu queria também dar um brevíssimo informe, né? A aula da professora Cibele Rizek já está disponível no nosso canal do YouTube, e também hoje eu postei o programa da aula a ser ministrada pela professora Maíra Bixi sobre Rui Mauro Marini e a questão da dependência. Os textos também já se encontram lá no nosso Drive. Então, desejo que seja uma noite de muita aprendizagem, certamente será. Então, por favor, professora, mais uma vez, muito bem-vinda e um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Davidson, obrigada, né, pelo convite, também quero agradecer a presença de todo mundo, e é isso, desse mundo virtual que vai também colocando a gente em conexão, e eu tenho tido cada vez mais resistência de fazer no virtual, porque, de fato, nada substitui, né, o presencial, mas são as possibilidades também, elas são muito boas. Então, agradecer a presença de todo mundo. Vou tentar falar pouco, até porque tem um monte de coisa gravada, como o Davidson falou, então também podem assistir outras coisas, né, que estão disponíveis no YouTube em outro momento. Vou falar pouco para privilegiar que quem tá aqui, né, na sala nesse momento também possa fazer suas perguntas e a gente conversar a partir das dúvidas, enfim, das problematizações de vocês. É uma promessa que eu posso não cumprir, porque às vezes eu falo que vou falar pouco e falo muito, mas vamos tentar. Antes de começar, eu vou pedir para vocês deixarem a câmera aberta, por favor. Que é isso, né? É muito. Meu cérebro, na pandemia, ele ficou enlouquecido e agora já faz bastante tempo que eu não faço com frequência esse tipo de atividade. Todo mundo fecha a câmera e eu entro em desespero, não sei mais o que fazer. Obrigada. Mas antes de começar, eu quero só fazer uma propaganda, né? O Davidson já fez a propaganda do meu livro. Comprem um livro, né? Leia os artigos, tem um monte de coisa publicada. Mas eu vou fazer a propaganda de um outro evento, na verdade, no dia 18 de novembro, no mês que vem, eu vou estar na PUC de São Paulo, né? Talvez nas adjacências aí para alguns de vocês,
lançando com o Márcio Farias a segunda edição do livro dele, que é Clóvis Moura e o Brasil. O livro teve uma primeira edição, o Márcio fez uma segunda edição, uma revisão bastante profunda, assim, deu bastante densidade em alguns pontos, e a gente vai estar lá no dia 18, salvo engano, às 19 horas, mas pode descobrir até o fim do curso, para lançar com ele. Vai estar eu e o Muriatã Barbosa lá na PUC. Então, fica o convite aí, acho que é o campus de Perdizes, salvo engano, porque eu sou meio... mas se vocês seguirem o Márcio Farias na internet, com certeza vocês vão encontrar o card lá no Instagram dele. Bom, vou falar do Clóvis Moura, e aí dizendo que eu não sou uma super estudiosa do Clóvis Moura, né? Eu tenho feito bastante interlocução no estudo do pensamento social brasileiro e latino-americano, então, feito diálogos com autores que são centrais, né? E embora muitos deles não recebam esse lugar, né, na academia, eles são centrais para interpretar o Brasil, para interpretar a América Latina, e dentre eles o Clóvis Moura, né? Então, meus estudos eu vou colocar em interlocução o Clóvis Moura com Remauro Marini, Florestan Fernandes, José Carlos Mariátegui, enfim, com uma série de autores que possibilita aí a gente colocar as problemáticas do nosso tempo. E o Clóvis Moura, para mim, assim, pessoalmente, ele foi um autor que mudou muito, assim, a minha entrada como uma estudiosa mesmo, assim. Eu descobri o Clóvis Moura também tardiamente, né? Então descobri os autores críticos tardiamente, né? Uma característica, parece. Eu só descobri o Clóvis Moura quando eu estava no doutorado, né? Já tinha passado graduação, mestrado, e só no doutorado que um camarada falou: Cris, tu estuda terra, tu estuda trabalho, tu tem que ler o Clóvis Moura. E aí foi para mim, assim, eu lia com ódio, né? Não ódio do Clóvis Moura, mas ódio de só naquela altura, enfim, dos meus estudos, eu tá chegando a um autor tão fundamental e que me abriu tantas possibilidades de pensar mesmo, né? Então, vou fazer todo um estudo pensando o Brasil, pensando as relações sociais no Brasil, que sem o Clóvis Moura não seria possível, né? Então, é de fato um autor incontornável, né? Eu acho que eu não vou perder tanto tempo falando biograficamente do Clóvis Moura, até porque vocês podem encontrar isso em outros espaços, mas é isso, né? Um autor que está fora do eixo Rio-São Paulo, eu acho que isso é importante pontuar, né? O Clóvis Moura, ele é piauense, né? Vem de uma inserção não acadêmica. Então, o Clóvis Moura, ele foi militante, né, desde a sua juventude no Partido Comunista Brasileiro, de 1945 até a década de 60, quando ele, né, se filiou ao PCdoB, numa cisão do partido, tem uma atuação muito destacada no movimento negro brasileiro, colaborou, né, diretamente com a formação do movimento negro unificado, né, com a UNEGRO, que é a União pela Igualdade, de Negros pela Igualdade, né? Então, é um cara que tem uma atuação, sobretudo, política, militante, e toda a sua produção teórica, né, como sociólogo, como jornalista, vai ser no sentido de estar muito, muito coerente com essa praxis, né, com essa atuação pela transformação das relações sociais no Brasil. E aí é muito interessante pensar o Clóvis Moura, porque ele é um autor marxista, que muitas vezes é minimizado dentro do próprio campo do marxismo, né? E aí são os problemas do marxismo brasileiro, que a gente poderia fazer um curso só sobre isso, né? Para os problemas do marxismo no Brasil, que diz respeito também a uma internalização de determinadas construções acerca do marxismo, que o próprio Leandro Conter já colocava lá atrás, né? A morte da dialética, a morte
da autenticidade, que é tudo que o marxismo exige da gente. Então, é muito pouco reconhecido no próprio campo crítico, e o resto nem se fala, né? Mas é um autor que tem um rigor teórico muito grande, né? Um autor que vai tomar o movimento histórico, dialético, como o eixo norteador do seu pensamento. Então, para o Clóvis Moura, né? Se nos pressupostos de Marx é a luta de classes o motor central da história, esse é o ponto fundamental que ele vai tomar para as suas análises, né? E vai fazer análises que vai, de alguma maneira, também confrontar um marxismo ortodoxo, né? Que está dentro, por exemplo, do próprio PCB em relação à história do Brasil, né? Que é uma história que também vai excluir a presença negra do ponto de vista ativo, né, e vai tomar a escravidão como um pano de fundo, né? Então, até o Clóvis Moura, a gente vai ter muitos autores, tanto marxistas como não marxistas, que vão tomar a escravidão como um pano de fundo, né, como algo que ficou lá atrás na história, porque não vão ver o negro, né, ver esse sujeito escravizado como um sujeito, né, como um sujeito político na história. E eu acho que essa é a ruptura fundamental que o Clóvis Moura vai fazer com o pensamento social num geral. Então, ele vai ser absolutamente combativo, por exemplo, das teses do Gilberto Freire, né, que vai apontar por uma harmonia, por uma relação idílica entre negros, brancos e indígenas no Brasil. Então, ele vai ser um crítico contundente às teses freirianas, mas também vai confrontar-se com um pensamento supostamente crítico que não tinha capacidade de que ele vai chamar de criatividade sociológica, né? Ele vai falar de como que é um pensamento que não tem criatividade sociológica, ou seja, capacidade de deixar não de tomar o marxismo como um manual a ser seguido, mas de entender o materialismo histórico dialético, o método, como uma ferramenta de análise da realidade, mas é a realidade que vai mostrar-se a si mesma no seu movimento, né? E não se encaixar em determinados pressupostos teóricos. Então, acho que o Moura, né, ele tem uma obra inaugural que por muito tempo vai ficar, né, desconhecida, marginalizada, né, que é o Rebeliões na Senzala, porque é um livro que vai provocar bastante controvérsia, né, mas não controvérsia no sentido de um livro que é debatido e é contestado a partir daquilo que ele apresenta como dados, mas no sentido das interpretações que estavam consolidadas, né? Então, quando ele traz no Rebeliões da Senzala essa contradição fundamental de um modo de produção centrado na escravidão, né, e vai dizer, olha, tem uma contradição e tem uma luta de classes, né, porque ele está combatendo uma tese fundamental, né, a tese de que a luta de classes no Brasil começa no século XX. E o que ele está dizendo sempre teve luta de classes, né, a luta de classes ela começa desde o primeiro escravizado que vai pisar nesse território e que vai rechaçar essa condição e esse status de escravizado, né? Então, isso é bastante relevante e vai ser o elemento norteador de todas as outras obras do Clóvis Moura, né? E o Moura ele tem uma produção muito profícua, né? Tanto do ponto de vista jornalístico, então escrevia muito para jornal, tem muitos textos curtos do Clóvis Moura que são muito bons, mas também do ponto de vista de obras mais robustas, né? Então, e obras que estão pensando não só o negro, e esse é um ponto que eu queria frisar, como que muitos marxistas vão colocar o Clóvis Moura num lugar quase de identitário, pelo fato de que ele é alguém que estudou as relações raciais no Brasil. Então, veja a contradição disso, né? Como que a gente está num país que teve quase 400 anos de escravidão, onde há uma tensão racial, né, que muitas vezes se tenta camuflar a partir do mito da democracia racial, mas que ela é existente nos dados da realidade, né? Então, quando a gente olha os dados sobre emprego, os dados sobre acesso à educação, os dados sobre encarceramento, os dados sobre acesso à saúde, todos esses dados,
eles evidenciam que há uma desigualdade absurda entre negros e brancos no país. Mas na cabeça de certos pensadores, isso não gera nenhuma tensão, né? Isso não gera nenhuma contradição, é quase que a normalidade social, né? E é isso vai sendo entendido como uma normalidade. E o Clóvis Moura, além de estudar as evidentes contradições das relações raciais no Brasil, evidentemente, para ser redundante, para quem está com capacidade para analisar isso, né? Porque para muita gente parece que não é evidente. Ele vai ser um pensador brasileiro, e eu diria latino-americano. Né? Então, o Clóvis Moura não é um autor que está pensando só as relações raciais no Brasil, que está pensando o racismo, que está pensando a situação do negro. Ele é um intérprete do Brasil. Né? E esse é um ponto central no livro do Márcio. Ele é um intérprete do Brasil, ele não está pensando a parcela negra da população, a situação da população negra de maneira isolada. Ele está pensando a constituição, a formação sociohistórica do país, naquilo que lhe é constitutivo, né? Naquilo que lhe é histórico-estrutural. E, evidentemente, está fazendo isso numa perspectiva crítica, numa perspectiva dialética, que não pode deixar de fora as relações raciais. Né? Então, me parece que equivocado é aquele que se apresenta como marxista, mas que vai fazer análise sem considerar, sobretudo em realidades como as latino-americanas, as relações raciais, e que muitas vezes vão desconsiderar, por exemplo, as relações de reprodução, que vão desconsiderar tudo aquilo que não está absolutamente restrito ao que supostamente Marx vai colocar como produção. Supostamente porque Marx mesmo nunca entendeu como dimensões separadas, né, e separáveis, esferas de produção e de reprodução. Né? Não existe produção sem reprodução, né? E a totalidade da vida social, a totalidade dos processos que vão constituir o modo de produção capitalista não se dão só na esfera restrita da produção, né? Ela se dá necessariamente num conjunto de relações sociais, né? Para o Marx, o capital é uma relação social. Então, é como que é preciso entender as múltiplas dimensões, né? Ou as múltiplas determinações desses processos. E o Clóvis Moura ele vai fazer isso pensando o Brasil, né? E pensando isso não só a partir da luta de classe, mas, por exemplo, ele vai pensar muito a partir da cultura, né? Então, quando ele está olhando, por exemplo, o preconceito racial na literatura de cordel, quando ele está olhando o papel dos terreiros na reprodução social, quando ele está olhando enfim, o samba, quando ele está olhando a imprensa negra, quando ele está olhando uma série de processos para mostrar como que essas relações sociais vão constituir essas particularidades brasileiras e de como que o racismo vai ser estrutural dessas relações, né? Mas estrutural não das relações sociais entendidas de maneira separada, mas de um compósito de relações que vão dar sustentação à reprodução do capitalismo. Né? Então, isso é uma outra coisa importante, porque o Clóvis Moura ele não está interpretando só o passado, né? Ele vai ser muito enfático nisso, né? Sobre como que a gente não pode fazer uma análise do passado, né? Uma análise da história como se fosse, enfim, de secar um cadáver, né? Ele está olhando para esse passado porque ele preocupa a realidade do capitalismo dependente, porque ele preocupa a superexploração, porque ele preocupa, né, as contradições que estavam postas no seu tempo e que, não sendo superadas, são também postas no nosso tempo. Né? Então, tem livros do Clóvis Moura que são bastante robustos na análise, né, da economia, por exemplo, e muitas vezes ele vai ser chamado de economicista dentro do campo dos estudos sobre o racismo, por exemplo. Né? Então, na interlocução, por exemplo, com outros autores que estão discutindo as relações raciais no Brasil, a ênfase que o Clóvis Moura vai dar para a estrutura, a ênfase que ele vai dar para as relações econômicas, para as relações de produção, muitas vezes vai ser apontada como se ele fosse um autor economicista, né?
Mas ele só está fazendo uma articulação do ponto de vista dialético, né? E eu tenho, e minha aproximação com Clóvis Moura, né, vai muito nesse sentido de pensar as contribuições do Clóvis Moura para entender o capitalismo dependente, né? Então, eu venho dos estudos sobre o trabalho, sobre a superexploração e sobre a questão agrária, e é muito interessante como na obra do Clóvis Moura, ele vai trazer esse eixo, né, entre as contradições sociais nas quais, né, a população negra está submetida, o racismo, o preconceito de cor, com a totalidade das relações sociais no capitalismo dependente. Né? Esse é um ponto central para o Clóvis Moura. E quando ele volta para estudar as rebeliões da senzala, quando ele vai estudar, por exemplo, no Dialética Radical do Brasil Negro, o escravismo, né? E vai fazer aquele marco temporal do escravismo tardio, do escravismo pleno, ele está mapeando ali os processos que vão consolidar a posteriori a sociedade capitalista e que vai criar dentro dessa sociedade um processo de marginalização da população negra, né? Então, para o Clóvis Moura, né, o racismo e essa dialética do racismo no Brasil, ela só se explica na apreensão desses processos que são constitutivos da sociedade capitalista, que está assentada na forma mercadoria, na propriedade privada da terra e dos meios de produção, na exploração do trabalho, né? Isso é fundamental. Então, Moura vai ter no método de Marx a base de análise dessa realidade, ele vai buscar essas contradições emergentes na forma como se produz a riqueza na realidade brasileira e vai ter, né, essas contradições de classe como eixo fundamental, assim. Então é muito interessante como o tema da terra, por exemplo, ele é absolutamente presente na obra do Clóvis Moura, né? O tema de como a questão agrária, né, mesmo que assim não seja nominada, mas de como a propriedade privada da terra, né, e a constituição da população negra como despossuída da terra vai estar nesse eixo também da luta de classes, né? Seja no processo de luta dos quilombos, né? Não existe quilombo sem território. A luta quilombola, né, a quilombagem, ela vai se dar necessariamente na disputa pelo território, né? Quando os escravizados fogem, eles ocupam o território, né? Junto com indígenas, junto com outras pessoas pobres que vão se somar e vão constituir o quilombo como uma organização social própria que responde a esse desdobramento, né, dessas lutas entre escravizados e senhores, né, como a afirmação da liberdade desses escravizados. Então, o quilombo é sobre o território, né? E muitas vezes o quilombo vai também sofrer os avanços, né, da própria plantagem, né, da própria economia de plantação monocultora da colônia, que vai avançar também sobre a terra, né? E para o Clóvis Moura, por exemplo, a Lei de Terra de 1850, ela é um dos marcos fundamentais para a constituição da marginalização da população negra no capitalismo independente. Por quê? A Lei de Terra ela vai acontecer em 1850, no mesmo ano, né, que se proíbe o tráfico internacional de escravizados no Brasil, esse tráfico ainda permanece internamente até 1888, mas ali já se demarca um processo de exclusão. Por quê? Só pode ter acesso à terra quem tem dinheiro para comprar. Isso exclui, né, toda a população escravizada e a população liberta. Então, isso para o Clóvis Moura é muito central, né? Como que depois da abolição, né, se durante a escravidão a quilombagem, né, a construção do quilombo como território de resistência vai ser fundamental, depois da abolição a luta pela terra passa a ser fundamental, né? Então, para o Clóvis Moura, a centralidade da luta pela terra vai estar presente na sua obra, e aí é muito interessante como que o último texto do Clóvis Moura é o Sociologia Política da Guerra Camponesa de Canudos, né, que é um texto, salvo engano, dos anos 2000, né, o Moura morreu em 2003, e ele vai fazer uma
quase que uma linha, né, de análise desde Canudos, né, desde a Guerra Camponesa de Canudos até o MST, né, para mostrar esse fio, né, da centralidade da luta pela terra e de como a população negra despossuída da terra vai estar nesses processos, né? Então, para mim, é muito central esse tema no Clóvis Moura, porque eu tenho batido muito nessa tecla, né, da interlocução entre a questão agrária e a questão racial no Brasil. Não dá para a gente falar de questão racial, não dá para a gente falar de desigualdade, né, em relação às condições de vida da população negra, de exploração da população negra, sem a gente tocar no tema da terra, né? Porque a terra é a base das relações de produção no Brasil, sobretudo porque o Brasil é um país agrário exportador, né? Então, a propriedade privada o monocultivo, né? A propriedade privada monopolista da terra, ela é central para a reprodução do capital aqui. Isso implica que aqueles que são despossuídos permanecerão despossuídos, né? Um país que nunca conseguiu não, né? Que nunca quis fazer uma reforma agrária de maneira, de fato, estrutural, né? Ou seja, mexer na estrutura da terra é algo que as elites brasileiras não aceitam, né? E aí eu fico pensando muito nos debates que a gente tem, por exemplo, sobre ações afirmativas, né? A gente tem todo debate de abertura, de inserção da população negra na educação, às vezes no mercado de trabalho, mas é na educação burguesa e no mercado de trabalho do capitalismo dependente, né? Eu fico pensando que tipo de tensão a gente geraria, né? E se a gente tocasse, por exemplo, em cotas de terra, né? Que tipo de tensão a gente geraria se a gente falasse em cotas de terra, né? Porque a única Constituição que vai tocar no tema da terra para a população negra é a última Constituição de 88 e assim mesmo para a população quilombola, né? Para a população quilombola, não para a população negra. E aí, com uma série de recortes e de processos burocráticos que efetivamente não deram, né, reconhecimento sequer a essa parcela que constitui a população quilombola no país, né? À medida que a maioria sequer tem o território reconhecido. Então, acho que tem essas problemáticas no Clóvis Moura que são centrais, e é a partir delas que eu vou fazer a conexão do Moura com outros autores, né? Então, acho que um ponto central é isso, né? O Moura está inserido e pensando o Brasil, ele é um pensador da realidade brasileira e latino-americana, e o próprio debate, por exemplo, da teoria da dependência, né? Quando a gente fala de teoria da dependência no Brasil, a gente não pensa no Clóvis Moura, por exemplo, né? A gente vai ter ou os autores da interdependência, o Fernando Henrique, enfim, o Ezo Faleto e esses, né, que são os autores que estão pensando muito mais uma relação de interdependência, mas que são mais difundidos, né, no Brasil, ou os autores da chamada Escola da Dependência, né, e aí a gente está falando do Mauro Marini, da Vânia Bambirra, até o Antônio dos Santos, que são entendidos como os autores marxistas da dependência, mas a gente não está pensando, por exemplo, no Clóvis Moura, né? Mesmo Florestan Fernandes não vai ser muito entendido como um autor marxista da dependência, embora eu também o colocaria nesse rol, né? Então, acho que o Clóvis Moura é um autor que está nesse campo de debate, né? Que está pensando o capitalismo dependente na década de 70 e que tem uma série de contribuições nesse sentido, né? E aí eu acho que a interlocução que eu faço muito do Moura com esses autores, né, da TMD, e aí acho que a Maíra vai falar do Marini, né, na próxima aula, é de como que a contribuição do Marini, né, que também é uma contribuição incontornável, para mim ela só se torna de fato com profundidade, com capacidade da gente analisar a realidade concreta, quando a gente coloca interlocução, por exemplo, com as contribuições do Clóvis Moura, né? Então, não tem como a gente pensar a superexploração da força de trabalho, por exemplo, sem a gente pensar quem são os superexplorados,
né? Quem são os sujeitos que vão constituir, por exemplo, essa grande oferta de força de trabalho necessária para a superexploração, né? Então, para mim é uma categoria muito válida, né, da superexploração no Marine, né? Então, que vai explicar essa particularidade da dinâmica do capital na América Latina, mas que para a gente entendê-la na sua concretude, para a gente entender seu movimento na realidade, a gente precisa ir para outros autores, né? Não porque o Marini, porque o Marini não fez, não é essa a questão, né? Todos os autores terão limitações e isso não é um problema, né? Cada um tem um objetivo e cabe a nós colocar em interlocução esses diferentes autores. E aí, para mim, para a gente entender superexploração da força de trabalho, a gente precisa entender o racismo e a gente precisa entender a reprodução social, né? Se a gente não entender como que vai funcionar essas dinâmicas de dominação da classe trabalhadora, a gente não vai entender essa dinâmica da superexploração, né? Então, acho que a interlocução do Clóvis Moura, sobretudo com o Marini, vai abrir um leque de explicações muito coerente, porque ele vai possibilitar que a gente acesse esses elementos ideopolíticos, né, necessários para a objetivação da superexploração, né? Então, o racismo ele vai ser fundamental para hierarquizar a classe trabalhadora, né? O preconceito de cor, sobretudo na realidade brasileira, ele vai contribuir e vai ser essa engrenagem, né, de organização dessa classe trabalhadora a ser explorada, né, de organização dessa classe trabalhadora de maneira hierarquizada, e aí basta a gente ver, né, as inserções no mercado de trabalho, basta a gente ver as diferenças salariais entre negros e brancos, mas ele também vai contribuir no próprio processo de minar a luta de classes, né? Então, à medida em que trabalhadores brancos e negros são colocados em oposição pelo racismo, que vai hierarquizar esses sujeitos, eles também vão ter sua capacidade de reconhecimento enquanto classe abalada por esse processo, né? No sentido de que muitas vezes, e aí a gente pega, né, uma linha do tempo em que o trabalhador migrante europeu, né, num processo de transição, ele vai ser privilegiado no processo de inserção no mercado de trabalho, a gente vai ter a criação, né, e isso é o que o Moura vai dizer, de como que esse processo de criação do capitalismo dependente ele vai fazer com que o racismo seja reelaborado, né? Então, ele vai ser reelaborado como uma arma ideológica de dominação. Né? Por quê? Porque o racismo, nesse processo de transição, com a abolição, né, com a criação de um mercado de trabalho, com a criação do trabalho livre, o trabalhador negro ele vai ser transformado, né? E o título do livro do Moura é esse, né? De bom escravo a mau cidadão. Ou seja, até 13 de maio de 1888, o trabalhador negro sabia fazer tudo. Né? Ele estava inserido em todos os processos de produção, nos distintos, nos distintos processos mesmo de criação da riqueza. Parece que no dia 14 ele esqueceu tudo. Né? Ele não era mais capaz, ele não era mais o sujeito desejado para a realização desse trabalho. Né? Então, a desculpa que se deu para a introdução de trabalhadores migrantes foi a desculpa de que faltava mão de obra. Mas, na verdade, não faltava mão de obra. Né? O que vai fazer com que haja a introdução do trabalhador migrante no final do século XIX é o fato de que, tinha uma pretensão de livrar o país da mancha negra, ou seja, a gente está num processo de abolição da escravidão, esse país tem muito mais negro do que branco, é necessário branquear a população. Então, esse era uma justificativa não explícita, né, mas que é a justificativa ideológica, ou seja, esse país não pode se desenvolver com negros e indígenas. O outro ponto é o que vai ser imposto pela própria lógica da acumulação do capital. Né? Ou seja, o capital, para ele se reproduzir, ele precisa rebaixar salários, e para ele rebaixar salários, ele precisa ter uma grande oferta de força de trabalho. Então, ainda que o país tivesse braços necessários para a reprodução, né,
sobretudo da plantação cafeeira, né, e dessa indústria nascente, vai ser internalizado, né, vai ser importado mais um enorme contingente de força de trabalho. Por quê? Porque inchar esse mercado de trabalho nascente é criar as condições necessárias para rebaixar os salários, né? E aí entra o racismo como esse processo que vai organizar, então, essa enorme oferta de força de trabalho, de maneira a privilegiar o trabalhador branco de origem europeia e marginalizar esse trabalhador negro, que muitas vezes vai ser absolutamente excluído do processo, ou, quando inserido, vai ser inserido de maneira marginalizada. Né? Então, essa é a dinâmica da superexploração. Né? É assim que ela funciona. Por quê? Porque à medida que se rebaixa o salário da população negra a partir do preconceito de cor, também se rebaixa a média, né, dos salários pagos à classe trabalhadora como um todo. Isso significa que o capital se apropria de uma parcela ainda maior de mais-valia, né, para falar de maneira bem sintética. Então, acho que essa interlocução, né, e essa contribuição que o Clóvis Moura traz para a gente pensar o capitalismo dependente na interlocução com os outros autores que estão pensando a dependência, sobretudo Marine, a Vânia Bambirra, o Teotônio, é bastante fundamental, né? E aí, para já ir encerrando, né, mas é algo que eu já falei no início, assim, é que é isso, né? O Clóvis Moura, ele é um intelectual orgânico da classe trabalhadora, né? Ele é um intelectual que está pensando não apenas a situação do negro, mas a classe trabalhadora como um todo. Né? Ele está analisando essa organização, essa divisão social do trabalho, pensando como que a barragem do negro, como que essa reelaboração do racismo, como que os mecanismos de repressão e marginalização forjados pelo Estado, né? Não são um mero resquício da escravidão, e sim processos que vão ser fundamentais para a dominação da classe trabalhadora como um todo, né? E o Moura, ele vai evidenciar essa heterogeneidade da classe trabalhadora no Brasil, e como que o racismo ele vai ser esse mecanismo de alienação do conjunto da classe trabalhadora, e que vai ter impactos para o conjunto da classe trabalhadora e não só para a sua parcela negra. Né? Então, acho que a contribuição do Moura para analisar as relações sociais como um todo no Brasil são fundamentais. E aí acho que é isso, assim, né? Acho que uma coisa que eu tenho dito muito é de como a gente ainda precisa recuperar a história do trabalho e da classe trabalhadora no Brasil, né? E o Moura dizia isso, como que essa história ainda precisa ser escrita, porque há uma construção oficial da história também, não só da história do país, né? Como diz o samba da Mangueira, mas da história do país e, sobretudo, da história da classe trabalhadora, né, que é parcialmente encoberta à medida em que se nega a contribuição da população negra, da população indígena, assim. Então, acho que eu vou parar por aqui, mas a gente pode ir dialogando sobre os diversos aspectos da obra do Clóvis Moura, que vai tratar, por exemplo, da relação do racismo com o imperialismo, de como da própria construção da branquitude, enfim, de uma série de temas e de debates que são centrais para a gente entender o Brasil. Muito bom, Cristiano, foi excelente. Foram ótimas inquietações e colocações que você colocou durante sua fala. E, como é de praxe aqui na nossa dinâmica, a gente abre a palavra ao público e, geralmente, eu coloco uma questão inicial, que é o mote do curso. Porque no mote do curso nós temos a seguinte ideia, né, de que, supostamente, o marxismo não teria visitado algumas das questões elencadas, e a gente convoca um autor para demonstrar que, embora o marxismo em geral e o marxismo brasileiro em particular
tem assim secundarizado, por exemplo, a questão racial, seria exagero, na tua avaliação, dizer que ele não o visitou? Clóvis Moura é um exemplo de como marxismo e questão racial podem se articular de modo a enriquecer ambos campos de investigação, ou seja, tanto para enriquecer o entendimento da questão racial, como para enriquecer o próprio marxismo. Eu queria que você comentasse essa questão, e eu sugeriria que a gente fizesse bloco de 3, pode ser essa na primeira e na sequência. Então, por favor, quem do público gostaria de colocar alguma questão neste momento? Se não, durante a sua resposta, tem aí a Bruna Oliveira, então. Por favor, Bruna. E logo o Gabriel Coutinho. Oi, Bruna. Pois não. Oi, estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Muito boa a fala. A produção intelectual do Clóvis Moura é bastante interessante. Eu também o conheci no doutorado. A minha linha é trabalho e educação, desde a graduação, mas só o conheci no doutorado. No doutorado, a minha pesquisa é sobre movimento negro educador na relação raça e classe. E aí eu estou estudando, pegando, né, o material a obra dele. E aí a minha pergunta é, então o racismo ele tem a ver diretamente com o trabalho, e para o Marx e para o marxismo o trabalho é central, né? Então a minha pergunta seria, o debate atual, ou o debate que acontece muito no movimento negro, é que a raça vem antes da classe, a questão racial vem antes da classe. Né? E aí eu queria a opinião da professora em relação a isso, com base na obra de Clóvis Moura. E uma outra questão, se eu puder fazer mais uma, é como a professora enxerga a evidência do Clóvis Moura na atualidade, considerando que uma parte, né, das ciências humanas, né, da graduação, né, dos cursos, pouco se estudou a sua obra. Certo. Grato, Bruna. E o Gabriel Cortilha, por favor. Olá, boa noite. Boa noite a todos, a todas. Parabéns à professora pela apresentação. Uma satisfação estar aqui com vocês nas aulas, aprendendo. Eu tenho duas inquietações. Conheço muito pouco a obra do Clóvis Moura, tive contato com o texto da aula de hoje, que nos foi apresentado. Eu tinha ouvido falar dele antes por causa do Jones Manuel, que comentou sobre a obra do Clóvis Moura, como ele é importante e atual para pensar a questão racial no nosso país. E aí eu tenho a dúvida se no pensamento dele, na teoria social dele, ele compartilha da mesma visão do Malcolm X, do movimento negro, de que o racismo só pode ser superado radicalmente, indo até a raiz das causas, com a superação do modo de produção capitalista. Porque normalmente a gente vê o combate ao racismo de uma forma muito superficial, como se uma mudança de consciência, uma mudança subjetiva do olhar para o outro fosse acabar com o racismo e não houvesse uma questão mais estrutural. Então, eu queria saber se ele tem esse olhar classista que o Malcolm X e o movimento negro têm. E a outra questão, que eu acho que é mais recente, é sobre o racismo ambiental, que é um termo novo que tem circulado bastante na mídia. Minha mãe veio até tirar essa dúvida comigo, eu fui buscar entender o assunto. E aí, voltando ao Jones Manuel, que é youtuber e também historiador, está sempre nas redes sociais, na militância, ele disse que é uma fragmentação do debate sobre o racismo.
E aí uma outra parte do movimento negro diz que é importante ter esse olhar também sobre a questão ambiental. E aí a gente volta na questão sobre raça, classe, gênero, que a interseccionalidade fala muito, mas que o marxismo também critica essa leitura. Enfim, são inquietações, são dúvidas que eu tenho sobre essas duas questões. Obrigado. Eu respondo agora? Beleza. Vamos lá, vou tentar ser... Apesar das perguntas densas, eu vou tentar ser sucinta para a gente conseguir fazer mais um bloco. Eu acho que tem um grande problema, Davidson, que é, para muitos marxistas brancos acadêmicos no Brasil, o Clóvis Moura não é marxista. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E aí eu acho que o mais importante é a gente entender como que o próprio marxismo, e eu diria marxismos, né? Porque eu acho que o marxismo ele é um campo não só aberto e em construção, né? Que vem sendo construído aí, enfim, desde Marx e Engels, mais do Lenin, enfim, de todos os que deram continuidade e densidade às análises de Marx, mas ele também é um campo em disputa, né? E essa disputa não deixa de ser atravessada pela dimensão racial, pela dimensão de gênero, pelo colonialismo, pelo eurocentrismo. Então é muito interessante a gente pensar isso, né? Quem são os marxistas? Né? Quando a gente pensa no marxismo, a gente não pensa no Clóvis Moura, assim como a gente não pensa no Du Bois, assim como a gente não pensa no Amílcar Cabral, assim como a gente não pensa no C.L.R. James, assim como a gente não pensa numa série de autores negros, né? Eu poderia ficar muitas horas aqui falando, né? No Oliver Cox, na Cláudia Jones. A gente não pensa em autores e autoras que estão na periferia do capital, ou que são autores e autores que, ainda que estejam, por exemplo, nos Estados Unidos, como Du Bois, Oliver Cox, etc., são autores negros e que estão contribuindo para adensar o marxismo. Então, eu acho que isso é importante da gente colocar na mesa também. Quais marxismos, né? E qual marxismo? Porque me parece que há essa disputa, e como há uma resistência muito grande dos marxistas brancos, sejam os europeus, sejam aqueles que só dialogam com os europeus, em reconhecer a contribuição fundamental que esses autores, desde o início do século XX, desde lá do Du Bois, têm dado para o próprio marxismo. É como se a contribuição dos autores negros, pelo fato de necessariamente terem que pensar a raça, porque se para o marxismo branco europeu a raça não está dada como uma questão, para o marxista negro norte-americano, africano, latino-americano, isso é inconcebível, não é possível, porque é da realidade que vai emergir, né, esse processo em que o racismo vai necessariamente exigir respostas, né? E respostas que estão atravessando a vida dos sujeitos. Então, eu acho que é isso. O marxismo ele é um campo que também está em disputa, assim como toda a ciência está em disputa, né? E aí é como a gente ainda tem que fazer esse debate, né? A gente ainda tem que fazer esse debate e aí pensar o quanto que a gente desconhece mesmo os autores marxistas negros, né? A gente desconhece os caribenhos, a gente desconhece os africanos, a gente desconhece os brasileiros como desconhecemos, né? E eu acho que, já emendando na pergunta da Bruna, né? Eu acho que hoje o Clóvis Moura tem uma capilaridade maior, né? Acho que nos últimos anos os esforços foram bastante grandes de pesquisadores mais jovens que estão chegando na academia agora, de tensionar a presença do Clóvis Moura, né? Embora a gente tenha, por exemplo, nomes como o Denis de Oliveira, que está há muitos anos tensionando essa presença do Clóvis Moura na academia, né? Mas você vai ter um esforço editorial, um impulsionamento maior, inclusive por uma demanda, né, de nós, pesquisadores negros e negras, nesse espaço acadêmico, de ter autores que nos deem respostas, né? E nesse caso, respostas dentro do próprio campo do marxismo, assim. E aí é muito interessante pensar como que o marxismo brasileiro
e pelo menos esse marxismo brasileiro acadêmico, né, que se auto-intitula ortodoxo, que está na academia, como que ele é muito eurocentrado, né? E de como ele faz análises extremamente fragmentadas da realidade, né? E aí eu não diria nem como que o debate, né, do Moura não chega, é como que, por exemplo, o debate da dependência não chega, né? Porque o Mauro Marinho também não é lido, né? O Mauro Marinho também chega na academia no Brasil nos anos 2000, né? Ele é cancelado, para usar um termo atual, ele é cancelado na sua época, né? Porque está no exílio, porque está produzindo desde o exílio, mas porque também está disputando um debate teórico, que é o debate da dependência, né? E você vai ter mesmo grandes nomes do marxismo no Brasil que vão ter uma resistência muito grande em relação às teses da teoria marxista da dependência, né? Então é isso, é um campo que está em disputa e isso é muito bom, porque a gente pode continuar aprofundando essa disputa e quiçá em algum momento, né, autores, não só autores, né, porque não são sobre sujeitos, mas que a gente consiga fazer análises de fato mais profundas, mais totalizantes dessas distintas dimensões das relações sociais no Brasil e na América Latina, né? E, Bruna, vou ser bem rápida. A relação do racismo com a produção é uma dimensão, né? Então, a gente pensar... O racismo ele é multifacetado, porque ele é estrutural do ponto de vista, né, de como que ele vai ser esse organizador das relações sociais, mas ele também tem essa dimensão que é a dimensão do vivido, né? Ele é relacional, ele está também nessa dimensão relacional, nessa dimensão da experiência, né, da subjetividade. Então, o racismo ele tem múltiplas dimensões. E isso é importante também a gente ter em conta, né? Porque, de fato, se a gente for fazer uma análise do racismo entendendo ele só como um mecanismo da superexploração, a gente vai estar fazendo uma análise que pode ser chamada de economicista, né? Porque vai estar entendendo ele como algo que está num outro campo que não o campo da experiência concreta do sujeito, da experiência subjetiva do sujeito no seu cotidiano. Então, sim, tem essa relação fundamental e vai ser uma determinação fundamental das relações de produção e de reprodução do capital, que tem a ver com o trabalho, que tem a ver com esse ordenamento da produção da riqueza e da distribuição da riqueza, mas ele também vai ter muitas outras dimensões, né? Nas relações sociais, nas relações familiares, nas nossas escolhas. O racismo ele vai formar a nossa psique, né? Ele vai formar o nosso modo de ser e de estar no mundo, né? E isso vai para além de ser e estar nas relações de trabalho, nas relações de produção. Então, acho que a gente entender essas múltiplas dimensões do racismo e como que o racismo ele é não só historicamente datado, mas também geopoliticamente localizado, é fundamental, porque falar de racismo no Brasil é diferente de falar do racismo na África do Sul e de falar do racismo nos Estados Unidos, embora tenha elementos centrais e constitutivos das relações raciais que estão em ambos os lugares. Falar do racismo hoje também vai ter diferenciações a gente falar do racismo, por exemplo, no escravismo, né? Onde o racismo ele vai ter, digamos, uma outra função social, né? De maneira bem reduzida. Então, o racismo ele vai se movendo, ele vai sendo reelaborado, ele vai sendo complexificado também à medida que ele está, que ele é um produto dessas contradições que estão postas desde o escravismo colonial e que vai sendo reelaboradas no âmbito das relações puramente capitalistas, né? Sobre o debate, o que vem antes, raça ou classe, eu acho que são perspectivas teóricas, né? Como marxista, que vai entender totalidade e que vai buscar múltiplas determinações, eu acho que não se separa, né? E eu não acho nem que... E eu não vou nem na chave do interseccional,
para mim é indissociável, né? É uma determinação. Se o concreto é o concreto porque é síntese de múltiplas determinações, que determinações são essas? Para mim, o racismo é uma delas, né? As relações raciais é uma delas. Então, eu concordo com a Angela Davis no precisamos de uma interseccionalidade das lutas, precisamos de uma interseccionalidade, de uma junção desses processos de enfrentamento às distintas opressões, né, raciais, de gênero, enfim, de geração, etc. Uma interseccionalidade das lutas. Mas, para mim, não tem como separar. Eu não consigo separar minha condição de classe da minha condição de gênero e da minha condição de raça, né? Isso está absolutamente amalgamado e é constitutivo de cada um de nós, né? Então, para mim, na real, não faz muito sentido, né? A raça vem antes da classe e tal. Óbvio que isso vem de um debate político e vem também sobre as disputas de interpretação, assim, né? Que aí eu acho que já puxando para a pergunta do Gabriel, a gente tem diferentes perspectivas de análise sobre o racismo, né? Então a gente vai ter uma perspectiva liberal que vai colocar como é possível combater o racismo sem mexer na estrutura do capitalismo, né? Então, porque vai entender o racismo não como um elemento estrutural, multidimensional, e sim como um comportamento, né? Se é um comportamento, então precisa educar as pessoas para que elas mudem o seu comportamento. E aí a gente tira o racismo de um fenômeno estrutural para um fenômeno individual, né? Então, a reivindicação, por exemplo, da educação como um mecanismo que não amplia, né, entender a educação dentro de um processo de mudanças que são necessárias, para mim vai muito nesse sentido, né? Ou vamos mudar as instituições, porque se a gente tem um racismo institucional, então a gente precisa mudar a correlação de força nas instituições. A gente precisa mudar as figuras que estão no poder. Então a gente não questiona o poder, a gente não questiona as instituições, a gente não questiona a estrutura que produz essas relações, e sim quem são os indivíduos que ocupam. Então, se a gente muda os indivíduos, aparentemente a gente vai mudar essa realidade. Me parece equivocada, porque eu vou, né, e aí, com o Malcolm X, com o Clóvis Moura, que tem essa mesma perspectiva, de entender o racismo como um sustentáculo dessas relações capitalistas e que só pode ser eliminado na sua totalidade num processo que elimina a propriedade privada, que elimina as relações mercantis, que elimina a exploração como base da produção de riqueza. Isso não significa que, no âmbito do cotidiano e da existência, a gente não precise de ações que evidenciem e que tensionem mudanças em relação ao enfrentamento ao racismo, né? Então, dizer que o racismo só pode ser superado superando o capitalismo não coloca que, ok, então vamos fazer a revolução e aí a gente vai superar o racismo. A questão é que a gente não vai fazer revolução se a gente não colocar como elemento central das nossas discussões como classe as contradições raciais. Por quê? Porque o racismo é um elemento que vai imobilizar a classe trabalhadora face à dominação capitalista. Porque, aparentemente, ele vai construir, né, uma relação em que, aparentemente, o inimigo do trabalhador branco é o trabalhador negro. Assim como o inimigo do trabalhador norte-americano é o migrante latino. Né? Então, quando o Moura vai dizer que o racismo é uma arma ideológica de dominação, ele está apontando como que ele vai ter esse funcionamento fundamental, que é de imobilizar a própria classe trabalhadora face às fontes e às raízes da sua opressão. E o Fanon também vai dizer isso, né? Como que o racismo ele é alienante para o indivíduo negro, que vai apreender e que vai ser apontado, né, de maneira absolutamente alienada enquanto ser humano, né, que vai ser alienado da sua condição de humano, que vai ser construído como o outro, mas ele é duplamente alienador do branco. Por quê? Tanto porque ele reproduz
reproduz esse elemento de alienação do negro, né, que vai ver o negro como outro, como brutal, como inimigo, como violento, como não puro e etc. Mas ele também vai ter uma visão alienada de si, como superior, como o que é, enfim, que pode e que deve estar nos lugares, né? Eu acho que a construção da branquitude como branquitude é uma face do racismo. É essa face em que o racismo vai alienar o branco da sua própria história, né? Porque o sujeito que mora no sul do Brasil pensa que é alemão, pensa que é italiano, e se reivindica assim, né? Então, ou seja, é um nível de alienação sobre sua própria história, né? Sobre os próprios processos também de dominação a que está submetido. Então, a gente está falando de como que esse mecanismo ele vai bloqueando a classe trabalhadora de identificar as raízes fundamentais da sua opressão, que é um sistema capitalista que explora, que superexplora e que vai impor todo tipo de violência para o conjunto da classe, né? E sobre o racismo ambiental, eu concordo com o Jones. Para mim, é uma fragmentação do debate. E é uma fragmentação do debate porque essa é uma discussão que vem de um campo que tem fragmentado o debate, né? Que tem fragmentado o debate racial em N caixinhas, que para mim mais ajuda a diminuir potência de luta e ajuda muito mais a ocultar e camuflar os problemas concretos do que colocar em explicitação. Então, a gente dizer de racismo ambiental sem falar de uma economia agrária exportadora, sem falar da pilhagem dos territórios, sem falar da especulação fundiária, sem falar de como o capital imperialista, né, domina e ocupa os territórios e marginaliza os sujeitos, a gente não está tocando no problema, né? Então, sem falar do extrativismo absolutamente predatório, sem falar de um processo que está vinculado à acumulação do capital, não dá, né? Então, a gente tem textos inteiros sobre o racismo ambiental, sobre como a população negra está mais submetida, por exemplo, às catástrofes climáticas e a diversos processos, como, por exemplo, a Covid-19 e tudo isso que tem a ver com as mudanças ambientais, mas que não toca no capital, que não toca na acumulação, que não toca no sistema de exploração. Então, eu acho que cabe a gente falar de uma dimensão de como que o racismo vai afetar, ou de como que o racismo vai, enfim, potencializar a predação do meio ambiente. À medida que territórios ocupados majoritariamente por negros e indígenas, no Brasil, por exemplo, eles são vistos como espaços vazios, né? Na década de 60, 70, com a ditadura militar, se criou uma ideia, né? Quem é da geografia aí vai saber, que era a do vazio demográfico. A ideia de que o Brasil tinha territórios que eram vazios, por exemplo, os territórios do Cerrado, né? do que hoje é conhecido como Matopiba. Só que esses territórios não eram vazios, né? Eles estavam ocupados por uma população que estava ali tradicionalmente há séculos, né? Quilombolas, ribeirinhos, indígenas. Ainda assim, se criou a ideia do vazio. Por quê? Porque territórios ocupados por essas populações são vistos como territórios que podem ser absolutamente abocanhados pelo capital, né? Então, eu acho que sem a gente fazer as articulações necessárias com como a função desse racismo ambiental é proporcionar a acumulação do capital e, portanto, para a gente enfrentar o racismo ambiental, a gente vai ter que enfrentar o tema da terra, a gente vai ter que enfrentar o tema da dependência, a gente vai ter que enfrentar a condição do Brasil, por exemplo, na divisão internacional do trabalho, a gente não chega, né? Então, acho que, nesse sentido, fragmenta. Poderia potencializar, mas acaba fragmentando. Cristiane, eu creio que chegamos ao seu teto, né? Sim. Tem mais alguma pergunta? Eu consigo ficar mais uns 10 minutos.
Se tiver mais alguém com pergunta. Se não, foi o tempo suficiente. Ninguém? Tem o Rodolfo aqui no chat. Eu vou ler. O Clóvis disse, ao que me lembro a sociologia posta em questão, que a universidade, se não quisermos que ela vire um aparato de mercado, precisa de uma reforma estrutural. Nos dias de hoje, como pensar essa reforma estrutural na universidade? Boa pergunta, Rodolfo. Olha, eu vou te dizer, a coisa está tão feia que eu já não sei, eu já não sei mais, sabe? É muito interessante o quanto que o esvaziamento e a destruição da universidade, né? A destruição não só em termos materiais, de corte, de orçamento, de. Caiu ou vocês estão me ouvindo? Te ouvimos. Te ouvimos. Ah, tá. É que de repente ficou todo mundo parado, assim, fiquei na dúvida. Enfim, mas essa destruição material e ideológica da universidade, né? Acho que o Florestan, e nesse texto do Moura, do Sociologia Posta a Questão, que é muito bom, ele apontava muito isso, né? Como o caráter da academia brasileira. A gente está falando de uma universidade que ela é uma universidade dependente, que responde às demandas do capitalismo dependente. É uma universidade que nasce com a função de internalizar os preceitos ideológicos para continuar um processo de colonização, né? De certa maneira. E aí o avanço disso nos últimos anos é brutal. Então, quando a gente pega, por exemplo, o texto do Florestan Fernandes sobre a reforma universitária, salvo engano, é um texto de 78, não lembro direito quando que é esse texto do Florestan, que ele está apontando exatamente esses elementos também, né? Acho que os textos são inclusive, de anos muito parecidos, de como que a universidade brasileira ela é limitada dentro dessa subordinação que ela tem a essa lógica dependente da economia, de como que ela se constitui como uma universidade dependente, né? Uma universidade tutelada desde fora, que está subordinada àquilo que é imposto. E a gente pega a reforma universitária da década de 90, já com o Acordo de Bolonha, com todos os processos que depois quase que se redunda no Futurice, né? Não sei se vocês lembram do Futurice ali antes da pandemia, que não passou por pouco, né? Dentro do governo Bolsonaro, o projeto do Futurice, que basicamente era a destruição total da universidade. E, embora o Futurice não tenha sido aprovado, ou seja, né, a inserção direta do mercado e das empresas privadas na universidade, isso tem sido feito todo dia pelas beiradas, né? Então é como que esse aprofundamento ele foi muito grande. E aí são os desafios da gente pensar uma universidade de fato popular, né? Como que a gente vai construir uma universidade popular? E popular dizendo não só no sentido de que esteja o povo, mas que sirva e que produza conhecimento para as demandas da classe trabalhadora, né? E isso é cada vez mais assustador, assim, de dentro da universidade a gente vai vendo o quanto que ela está sendo cada vez mais desmontada, né? E estava brincando com um amigo meu outro dia que era um pouco isso. Quando a gente chega na universidade, se destrói de vez a universidade, né? Essa universidade ela nunca foi uma universidade, né, o tipo ideal da universidade, esse lugar de pensar, do saber, da ciência, do avanço. Ela sempre foi uma universidade dependente, mas parece que quando a gente chega nela, ela é destruída de vez, e muitas vezes essa destruição ainda é colocada na conta
da política de ação afirmativa, né? Porque eu já ouvi professor, inclusive, colega meu dizer, mas porque depois que teve essas políticas de ação afirmativa, a universidade piorou muito, né? Caiu muito o nível, porque parece que, né, a capacidade analítica dos sujeitos ela é bloqueada pelo racismo, né? A justificativa mais fácil, né? Mudou-se a cara da universidade e é por isso que a universidade está degringolando. Não, ela está degringolando porque esse é o projeto, né? De destruir primeiro para depois se privatizar e torná-la cada vez mais elitista. Então, é um desafio. Eu, sinceramente, acho que essa é a nossa questão, né? Como que a gente vai enfrentar os problemas da universidade e construir, de fato, uma universidade que sirva, né, para o povo brasileiro dentro desse contexto de absoluta avanço, né, do mercado e dos interesses do mercado sobre a universidade, né, que é o maior nicho de valorização, né, você vê os grandes grupos universitários, tipo o Croton, a Anhanguera, que vão se fundindo e, né, por mais que a gente vai para a rua e grite, a educação não é mercadoria sim, né, é mercadoria e está exercendo um papel fundamental na acumulação e na especulação, né, desse capital rentista, né, que vai se abocanhando aí de todo o fundo de trabalho da classe trabalhadora, né? Então a gente vai ter todas essas unisquinas aí, né? Em cada esquina tem uma que basicamente vende qualquer coisa como se fosse curso universitário e que a gente vê que só tem uma função de fato, passar, né, reproduzir a ideologia dominante, mas, sobretudo, de se apropriar de uma parcela da riqueza socialmente produzida sem legar nenhum fruto, nenhum produto que avança para a classe trabalhadora. E a universidade pública está indo pelo mesmo caminho, né? Enfim, nada animador, mas isso só coloca para a gente que nossos desafios são muitos, né? Acho que eles são os mesmos, talvez, que o Clóvis Moura estava enfrentando, um tanto mais aprofundados, mas eu acho que é muito bom a gente se voltar para estudar aqueles que vieram antes de nós, que já colocaram muitos elementos para a gente pensar esses problemas e, portanto, não estamos começando do zero, né? Eu acho que a gente precisa, de fato, disputar esses espaços que são espaços de crítica, espaços de debate, disputar ter uma boa formação, não abrir mão de estudar, né? Eu tenho visto muita juventude abrindo mão de estudar por N questões, né? Inclusive porque estudar é exaustivo, é trabalhoso, é duro estudar. Estudar não é uma coisa gostosinha, não é igual ficar no TikTok só passando o dedo. Estudar demanda energia, demanda força mesmo, mas eu acho que se tem uma coisa que a gente não pode fazer é abrir mão da nossa formação intelectual, né? Isso é tudo que aqueles que nos dominam desejam, e aí acho que a gente vai ter que persistir nisso, né? Retomar as tradições de estudo, de debate coletivo, de produção coletiva, para pensar a realidade. E é isso, agradeço também a vocês aí pelo ouvido, a Davidson pelo convite, e, enfim, a gente segue nas interlocuções. Queria fazer coro aqui, Cristiane, aos comentários no chat, de que a aula foi maravilhosa, excelente. E queria fazer um brevíssimo comentário a respeito do teu texto, né, indicado para a bibliografia, né, a indissociabilidade entre racismo e superexploração da força de trabalho no capitalismo dependente. Porque a maneira como você apresenta um esforço ali de síntese de todas essas reflexões, né, e como se chega a essa ideia da indissociabilidade entre racismo e acumulação de capital, e que na periferia do capitalismo, pensar o capitalismo dependente é pensar na superexploração da força de trabalho, e, portanto, racismo e superexploração da força de trabalho são indissociáveis. Eu acho que é uma contribuição fundamental, é um pilar para quem deseja compreender melhor as
as nossas contradições sociais e lutar pela transformação. Então, eu realmente fico muito contente de você, da sua participação e de todas as contribuições que você vem dando para pensar temas tão fundamentais, né? Então, gente, vamos encerrar por aqui, porque Obrigada, Davidson. também tinha o teto até 15 para as 9, já são quase 9, né? Então, 5 para as 9, você acredita? eu passo os recados amanhã para a gente programar o próximo encontro. E, Cris, mais uma vez, muito obrigado, tá? Tchau, gente. Grande abraço. A gente segue aí na luta.